Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Etion HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste primeiro comentário da Parashá Vayeshev, eu gostaria de falar com os irmãos no texto que está em Gênesis capítulo 37, e nós vamos aqui, capítulo 37, e nós vamos aqui, amados, no versículo, aleluia, que fala da venda de José pelos midianitas aos ismaelitas. Muita gente fala, os irmãos venderam José, mas os irmãos não venderam José, né? Se você ler direitinho na tua Bíblia aí, no capítulo 37 de Gênesis, verso 27, né? Eles até estavam pensando em vendê-los aos ismaelitas. Você veja bem, diz assim: vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, né? Foi Judá, deu essa ideia, não é? Judá deu essa ideia. Amém? E ali você vai observar que, passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e esses mercadores midianitas venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, os irmãos, eles ficaram parados, eles não chegaram a vender José, né? Na verdade, quem vendeu José para os ismaelitas foram os midianitas, mercadores que passaram ali. Agora, um detalhe interessante, que eles, quando Rúven, ele chega à cova e vê que José não estava, voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu onde irei? Então, Rúven chegou atrasado, Rúben, né? Mas, no verso 31, diz assim: então tomaram a túnica de José, né? Os seus irmãos tomaram a túnica de José, José já estava com os ismaelitas, né? Mataram um cabrito, ou um bode cabrito, mesma coisa, a palavra é izim no hebraico, e tingiram a túnica no sangue, né? E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Então, os filhos de Jacó enganaram Jacó, né? E dizendo que o seu filho tinha sido morto, né? Dizendo que ali, e no verso 33, Jacó conheceu a túnica e disse: essa é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então os irmãos de José enganaram Jacó, fazendo aquela túnica, né? Passando sangue na túnica, né? Mataram e tingiram a túnica de sangue ao terem matado um cabrito. Então usaram o cabrito, né? Para mataram o cabrito para usar o seu sangue para tingir a túnica de José e apresentarem a Jacó a túnica tingida de sangue. E ali Jacó pensou que José tivesse sido morto. Ou seja, os filhos de Jacó enganaram Jacó. E eu queria, irmãos, nesse ponto. Os filhos de Jacó enganaram Jacó. Eles sabiam que José estava morto, que José não estava morto. Mas enganaram seu pai fazendo ele pensar que José estava morto. E seu pai chorou muitos dias, lamentou muitos dias a morte, a suposta morte de José, mas José não estava morto. Então, os filhos de Jacó enganaram Jacó. Agora você observa que lá em Gênesis, no capítulo 27, que Jacó, ele enganou seu pai, se fazendo passar por Esaú para obter a primogenitura, para obter a bênção, né? A primogenitura ele já tinha obtido, para obter a bênção. Então, observe bem,
Em Gênesis 27, 8, diz assim: agora, pois, filho meu, a Rebeca falando com Jacó, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos ou bodes, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Então, queridos, você observa bem, né? E depois no verso 16, com aquelas peles daqueles bodes que foram mortos para fazer o guisado, foram cobertas as mãos de Jacó e o seu pescoço, para que ele não transparecesse que era Jacó mais Esaú. Então, o que acontece? Jacó enganou seu pai, jovem, né, para obter a bênção. Isso em Gênesis 27. 10 capítulos depois, em Gênesis 37, os filhos de Jacó enganam Jacó. Jacó enganou seu pai, matando o bode. Depois, os filhos de Jacó enganam Jacó, matando o bode, através do bode. Então você observa, queridos, você observa que aquilo que Jacó plantou foi exatamente aquilo que ele colheu. Então, isso me faz lembrar de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach diz assim, Mateus 7, verso 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Vos hão de medir a vós. Então, meu amado, Jacó enganou Isaac. Jacó enganou seu pai, matando 2 cabritos, fazendo um guisado, usando inclusive as peles dos cabritos para se fazer peludo, cabeludo. Ao passo que, depois Jacó, avançado em idade, os seus filhos usam um cabrito e tingem a túnica de José e enganam Jacó. Então, Jacó usou cabritos e enganou seu pai. Os filhos de Jacó usaram cabrito e enganaram Jacó. E Yeshua diz aqui, com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós. Se você, meu irmão, minha irmã, quer entrar no reino de Deus, você use de misericórdia com seu próximo, para que o Eterno use de misericórdia para contigo. Porque Yeshua diz claramente, com a medida que tiverdes medido, você será medido. Usar de misericórdia com o próximo, amar os inimigos. E Yeshua está dizendo que nenhum de nós poderia entrar no reino de Deus se não fosse pelo sangue de Yeshua. Então, que cada um de nós obedeça a palavra de Yeshua, esteja sob a autoridade de Yeshua HaMashiach, fazendo a vontade de Yeshua, sabendo que com a medida que você medir, você será medido. Se você é uma pessoa que abençoa, você será abençoado. Se você é uma pessoa que amaldiçoa, você será amaldiçoado. Você tem que saber disso. Cada coisinha que você planta vai acontecer com você igualzinho. E nessa mesma paraxá tem um caso muito parecido, eu não vou nem entrar aqui nos textos. Você vai ver que Judá provavelmente foi aquele que disse para Jacó, dizendo, olha só, essa túnica aqui é do seu filho ou não?
Judá depois, no capítulo 38, ele fica viúvo e ele se prostitui. Só que, na verdade, ele acabou se deitando com a sua nora viúva. E o que aconteceu? Quando ele descobriu que a sua nora havia se prostituído, porque estava grávida, ela chegou para Judá e disse assim: esse cajado aqui é de quem? Você sabe? A mesma coisa que Judá falou para o pai. Esse túnica aqui é de quem? E a nora falou para ele: esse cajado aqui é de quem? Então, meu amado, essa paraxá, ela tem um dos ensinamentos, é exatamente isso que você plantou. O engano que você plantou, você vai colher. Agora, se você plantou bênçãos, santificação, obediência, amor ao próximo, também Deus vai preparar próximos que demonstrem amor por você. Aleluia. Se você não usou de engano, Deus não vai permitir que usem de engano com você. Mas se você usou de engano, ou usa de engano, você é uma pessoa super enganada. Porque o Eterno permite que muitos te enganem. Então, lembra do que Yeshua falou em Mateus 7:2. Com a medida que tiveres medido, hão de medir a vós. Que o Espírito de Adonai fale ao teu coração. Esse é o primeiro comentário da Paraxá Vayeshev. Amanhã estaremos fazendo o segundo comentário. Shalom, Shabbat, Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.